Fala, meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? A todos aí eu desejo bênçãos de Deus sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, vocês que podem tirar um tempinho, pois novamente eu vou falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Há um tempo tão difícil que a gente está passando devido a essa pandemia de coronavírus, essa epidemia terrível que está afetando o mundo inteiro, mexendo com a saúde, mexendo com a economia, mexendo com a estrutura de muitas nações, mexendo com o governo de muitas nações, E paira sobre a humanidade um grande medo e um grande temor, Justamente por aquilo que os crentes sempre pregaram, louvado seja Deus que eles sempre pregaram, que Jesus está às portas, Jesus está voltando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esses discursos que nunca vão perder o seu valor e nem o seu peso, pois são a verdade, E a verdade é inegociável. Jesus vai voltar, vai levar a igreja para junto dele mesmo, glórias a Jesus por isso. Louvado seja o nome dele. Mas mediante ao medo que tem tomado todas as nações, todas as pessoas, inclusive a igreja, infelizmente inclusive a igreja, pessoas com medo, pessoas sendo tomadas por pânicos, pessoas que começaram a manifestar o que verdadeiramente ela tinha dentro de si, E mediante a tudo isso, o que mais se fala é sobre crise, sobre pânico, sobre morte, sobre medo, sobre o apocalipse, sobre o fim dos tempos, sobre o princípio das dores, sobre quando Jesus vai vir. E a igreja está se preocupando novamente com isso. É claro que a igreja ela tem que estar atenta, fielmente atenta aos sinais que Cristo deixará para a humanidade. Seja nos céus, seja na terra, seja através dos homens, seja nos homens, a gente tem que estar atento a tudo que há de acontecer, porém, o crente também deveria estar atento à sua casa, à sua família, estar atento à sua congregação, estar atento à igreja em geral, mundial, como corpo de Cristo, estar atento a tudo que está acontecendo. Só que para ter essa atenção toda ao simples fato de toda essa bagunça mundial que está acontecendo, guerras, fomes, destruições, terremotos, tsunamis, onde as pessoas realmente olham e falam assim, nossa, o apocalipse está perto. Se o apocalipse está perto, nossa, Jesus está voltando. E as pessoas são tomadas por um temor que elas não sabem o que fazer. E a gente vai falando isso, será que é o tempo? Será que já iniciou? Tal. Irmãos, independente disso, se eu for colocar o meu coração no fim dos tempos, eu não vou conseguir alicerçar o meu coração no presente. E é o presente que é aprovado por Deus, não é o futuro. O futuro cabe a Ele, está nas mãos dEle. É o meu presente que precisa ser aprovado para Ele. Se eu colocar o meu presente nas mãos dEle, entregando o meu caminho a Ele e confiando nele, esse meu presente aprovado, a qualquer momento em que surja o fim do mundo, eu vou estar preparado, você vai estar preparado. Então é se falado muito sobre o fim do mundo, É um tempo de conserto, é um tempo de restauração, sempre foi. Sempre foi. Só que no final realmente vai ser um tempo de conserto muito maior, onde Deus vai querer muitas pessoas serem salvas. Então Ele vai mexer com toda a humanidade para que essa humanidade se volte a Ele, para que essa humanidade louve a Ele, honre o sacrifício vicário de Cristo Jesus, louve a morte de Cristo e exalte a Ele pela sua ressurreição. Agradeça a Deus. É isso que Deus quer. É o nosso presente aprovado. Então, quando se fala muito sobre aquilo que há de vir, a gente espera daquilo que devemos ser para Cristo. Nova criatura, filhos de Deus, nascido da água e do Espírito, nascidos de novo, pelo poder de Deus, transformados em filhos de Deus, irmãos, co-herdeiros em Cristo Jesus. É isso que importa para Deus. Que Deus há de cumprir todas as coisas, isso fielmente. Porque Ele é verdadeiro, Ele é fiel. E que os crentes pregaram até hoje que Jesus vai voltar, que Jesus vem buscar a igreja dele, que esse arrebatamento que tanto se fala, isso vai acontecer. É inevitável. Tão certo quanto Deus vive, Cristo ressuscitou. Isso é inevitável.
vai acontecer. Mas quando acontecer, será que você, a gente vai estar preparado? E a gente não se prepara para isso com medo do apocalipse, com medo de pandemia, com medo de epidemia, com medo de todas as coisas que acontecem, com pânico de tudo que assola o mundo, até porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então, se nós não prepararmos o nosso presente, que tipo de fé nós temos a derramar ao altar do Senhor? Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, disse o próprio Senhor Jesus. Então, assim, não adianta falar do fim dos tempos se eu não falo do meio presente. O meio presente é o que é aprovado a Deus. O meu meio presente é o que vai fazer com que nós estejamos aprovados para quando tudo vier, quando tudo acontecer, que é a verdade. E para falar sobre presente, a gente precisa falar sobre doutrina. E a gente sabe que é muito difícil doutrinar pessoas, muito difícil doutrinar a casa, família, é muito difícil doutrinar a própria congregação, a própria igreja, pessoas que não têm conhecimento ou que não conseguem se dobrar à palavra de Deus. Doutrinar o mundo é muito difícil. E sendo tão difícil assim, é sobre isso que a gente vai falar, sobre doutrinas. E doutrinas básicas para a salvação do ser humano. E essas doutrinas foram esquecidas com o tempo passando. Foi-se falando tanto sobre revelações da palavra, profundidades da palavra, não que isso seja errado, mas a profundidade da palavra, o conteúdo da palavra pregada. Foi falado sobre a intrepidez. Hoje é muito sobre a intrepidez do pregador, do pastor, do profeta, a forma que ele anuncia. Então, ou seja, eu preciso ser envolvido por todo um aparato do homem, ou seja, pela forma em que ele prega, para que eu consiga assimilar. Então, se isso é o que me envolve, ou que me alimenta para assimilar a palavra de Deus não é suficiente para que eu seja aquilo que Deus espera de mim. Se não for através da palavra, se não for através de uma doutrina, o homem amadurecer, ele sempre será uma criança. Ele sempre será um infantil espiritual, tomando leite e, além de tomar leite, dependendo de pessoas que coloquem leite na boca dele. Então, assim, eu a partir de hoje vou fazer alguns vídeos tratando sobre doutrinas básicas para a salvação do ser humano, salvação eterna, para a salvação em Cristo Jesus, dele, por ele e para ele. Tudo isso é por causa dele. Irmãos, quantas doutrinas foram esquecidas? Foi esquecido pregação sobre arrependimento. Foi esquecido pregação sobre perdão. Foi esquecido pregação sobre justificação, sobre regeneração, sobre santificação. Isso hoje em dia é um fardo tão pesado sobre a vida de qualquer homem, de qualquer mulher e de qualquer pessoa, que a gente não parece que não pode pregar, porque senão as pessoas não aceitam, esvaziam igrejas, esvaziam lugares, se perde comunhões, porque você fala o peso simplesmente da palavra. E quando se fala o peso da palavra, é quando Jesus falou, vocês também querem ir? Depois de um duro discurso. São essas situações que hoje deveriam reger a vida do ser humano. Palavras fortes, fazendo deles fortes, preparando eles para um momento propício aonde Deus queira operar sobre a terra e a igreja dele suportar. Suportar pela graça, suportar pelo amor, suportar pela comunhão dele com Cristo, suportar pela vida eterna também, suportar por um dia vê-lo face a face, não mais por enigma. É isso que vai importar para a gente. Então, a partir de hoje, nós vamos falar sobre algumas doutrinas básicas, bem básicas para a salvação do ser humano. Tão básica que você vai achar até besteira, mas eu quero te garantir que é o que vai mudar o seu interior e te levar para o céu. Não vai te fazer um melhor regente, um melhor ministro de louvor, não vai te fazer o melhor pastor, o melhor evangelista, o melhor profeta, o melhor apóstolo, o melhor mestre, não vai te fazer um melhor nada, vai te fazer um homem melhor. Para aquilo ao qual o Senhor tenha sobre a sua vida, Ele derrame, mas que você seja um homem de caráter, de postura, de integridade, de bondade.
Então, irmãos, são doutrinas que valem muito a pena. Doutrinas que eu aprendi desde o início da minha caminhada, onde eu ouvi por anos e mais anos essas doutrinas. Aprendi com o meu pastor, pastor Júlio Lourenço, aprendi com ele na igreja evangélica Seguidores da Verdade, aquilo que me alimentou, me amadureceu, me fortaleceu, me direcionou, abriu a minha mente, sem grandes revelações, mas a simplicidade do que a palavra é. A dependência total da palavra, se render totalmente à palavra, se dobrar totalmente à palavra, se render totalmente à palavra e orar, clamar e conversar com Deus, para que tudo isso venha a ser para seu louvor. Então, a partir de hoje, irmãos, gostaria muito que você pudesse acompanhar, que você visse, se você puder compartilhar, para que pessoas venham alcançar aquilo que o Deus tem para a vida delas. Não estou falando de ministério. Eu estou falando de pessoas santas, filhos de Deus, nascidos de Deus através da palavra, gerados em Cristo através da palavra. Foi isso que Jesus falou com Nicodemos, foi isso que ele cobrou de Nicodemos. É necessário nascer de novo da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, que era um Espírito que estava pairando, que estava vindo para reger a terra, para tomar a terra, que seria derramado sobre nossas vidas depois da ascensão de Cristo Jesus. Então, assim, que a gente possa seguir firme, que a gente possa seguir constante, que a gente possa seguir abundantemente, esperando o melhor de Deus. Então, na primeira aula, nós falaremos sobre arrependimento. Arrependimento. E antes de mais nada, eu quero te dizer, você não sabe se arrepender, você não se arrepende como deveria, você não sabe o que é arrependimento, você depende de algo para se arrepender. E esse algo também não vem de você, não vem do seu coração, não vem do seu espírito, não vem de você. Você precisa de algo para alcançar arrependimento, para reconhecer, saber o que é arrependimento e aí se arrepender a Deus, pedindo perdão a Ele por tudo que nós somos, fazemos e somos diante dEle. Então, assim, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê coragem, força, ânimo, que Deus faça alcançar muitas vidas. E eu espero que esses vídeos venham alcançar você e sua casa, muitas famílias. E tudo isso venha ser para a glória do nosso Deus e do nosso Pai. Então, assim, Deus te abençoe. Estarei filmando, gravando, logo depois a gente vai colocar de forma bem simples, mas que o nome do Senhor venha a ser glorificado na minha vida, na sua vida, na nossa família e na igreja de Cristo Jesus. Fiquem na paz, força, fé. Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Paz.